Tarde, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos. Estamos iniciando aí mais uma aula. Vamos aí participar, realizar as atividades para que possamos aí estar aprendendo, adquirindo conhecimento, a aprendizagem que é tão importante aí para a nossa vida. Então, vamos hoje trabalhar com um livro integrado de Ciências, História e Geografia. Então, pegue aí o seu livro. Também temos uma atividadezinha na folhinha aí para complementar as tarefas de hoje. E nas nossas atividades do livro, nós vamos dar continuidade à alimentação, que é algo tão importante para a nossa vida, né? Precisamos ter uma alimentação saudável para que possamos aí crescer, ter saúde, né? E vimos na semana passada que quando a gente vai se alimentar, a gente precisa de quê? Dos nutrientes que são importantes aí para a nossa saúde, né? Que é a proteína, carboidrato, vitaminas e sais minerais e os lipídios, né? São esses nutrientes aí que precisamos comer no almoço, no jantar, durante os nossos lanchinhos, né? Tudo aí, né, de acordo com a quantidade adequada para que possamos crescer e ter saúde, né? Uma saúde aí de qualidade. Então, hoje no livro aí integrado, nós vamos realizar as atividades da página 234, 235, 236 e 237. Na página 234, a gente vai aí estudar um pouquinho sobre alimentação para as crianças. E quando a gente inicia, né, a falar da alimentação para crianças, a gente vai conhecer um profissional que cuida dessa alimentação, que é aí o nutricionista, né? Que é o profissional que planeja, né? O que cada pessoa, que as crianças, que os idosos, né? Precisam comer em cada refeição. Então, quando a gente tem aí nas escolas, nos hospitais, ou quando a pessoa precisa de um acompanhamento aí, né? É esse nutricionista que vai aí falar, né? O cardápio do café da manhã, do almoço, do jantar, dos lanches, tá? E a alimentação de cada pessoa vai variar de acordo com a idade, né? Com o estado de saúde, o que a pessoa precisa mais, né? Se alimentar, o que ela não pode. Então, tudo aí o nutricionista vai indicar, né? Uma dieta aí para cada caso. Aí a menininha fala assim, ó. Vou seguir direitinho as orientações do nutricionista. E tem aí o Fique Sabendo sobre a alimentação ideal para as crianças. As crianças de 6 a 10 anos, né, fazem muita atividade física e têm um ritmo de crescimento acentuado. Por isso, necessitam de uma alimentação variada e refeições em horários regulares. O que é isso? A pessoa precisa de uma alimentação rica nos nutrientes, né? E também precisa ir seguir, né? O horário do café da manhã, do almoço, do lanche, do jantar, né? Seguir aí uma regra, né? Não pode ficar comendo em qualquer horário, ou comendo besteira, né? A gente precisa aí ter uma alimentação variada e também seguindo os horários aí regulares. É recomendado que façam as seguintes refeições: café da manhã, almoço, jantar e a de 1 ou 2 lanches ao longo do dia com alimentos saudáveis, frutas, né? Que é muito importante aí. Mas o que comer nessas refeições? É importante que as refeições sejam compostas de alimentos variados dos diferentes grupos, como a tia já falou. A nossa alimentação no nosso almoço, a gente tem que comer o quê? Alimentos que têm proteínas, que têm carboidratos, que têm lipídios, que têm vitaminas e sais minerais, né? Porque tem gente que às vezes come muito carboidrato, muito lipídio e esquece das vitaminas, dos sais minerais, né? Das proteínas. Então a gente precisa comer um pouco de cada coisa, ter uma alimentação variada e que preencha aí, né? Que siga aí o cardápio com todos os grupos aí que são importantes, os nutrientes para a nossa saúde. É importante evitar alimentos ricos em gordura, como os salgadinhos e as frituras, né? A gente tem que evitar isso aí. E também aqueles que têm muito açúcar, como sorvetes, balas e refrigerantes. Isso não é bom, né? Vamos substituir refrigerante por sucos naturais, né? E também diminuir essa quantidade de açúcar, que não é bom aí para o nosso organismo. As crianças em fase de crescimento
e que fazem muita atividade física precisam ter preferencialmente uma alimentação com produtos naturais e evitando os industrializados, né? O que é isso? Comer mais frutas, evitar esse tipo de salgadinho, essas coisas aí que levam muito tempo, né, fabricando, que vêm aí enlatados, evitar isso aí, comer alimentos naturais. Veja a seguir uma sugestão de consumo diário de alimentos de diferentes grupos. Então, vamos aí para a página 235. Aqui nessa página tem aí, ó, um cardápio, né? Que é aí para a gente seguir, né? Quem pudesse, né? Seguir esse cardápio aí. Então, ó, o alimento, frutas, verduras e legumes, consumir no mínimo 5 vezes por dia, tá? Arroz e feijão, consumir preferencialmente, né? 2 vezes aí no almoço e no jantar. Carne de vaca, de frango, de porco, de peixe e ovos, consumir 2 vezes por dia, sendo ela preferencialmente grelhada, assada, cozida ou refogada em pouco óleo. 2 vezes, porque também a gente vai comer no almoço e no jantar. Pães e cereais integrais, consumir de 2 a 3 vezes por dia. Leites e derivados, consumir 3 vezes por dia, né? Leite derivados, iogurte, manteiga, queijo, né? Ah, eu vou comer um pãozinho, usei um pouquinho de manteiga nesse pãozinho, vou comer um queijinho também nesse pão, né? Vou tomar um iogurte 3 vezes por dia. Óleos vegetais e azeite, né? Os óleos aí a gente utiliza na preparação do alimento e tem que preparar aí com pouca quantidade de óleo, né? Evitar grandes quantidades, consumir 2 vezes por dia em preparo, como refogados e saladas. Um azeite, ele é bom para a saúde, mas também devemos utilizar de forma moderada, né? E aqui, ó, preencha a tabela com a quantidade de vezes que você consumiu cada grupo de alimentos da tabela durante 5 dias. Então, aqui vocês vão preencher de acordo com a alimentação de vocês, tá? Aqui é a dica, né, do alimento e da quantidade de vezes que a gente deve consumir. Já nessa tabelinha aqui de baixo, é de acordo com a alimentação de vocês, tá? Frutas, legumes e verduras, né? Frutas, verduras e legumes. Segunda-feira, quantas vezes vocês comeram? Na terça-feira, quantas vezes? Na quarta, na quinta, na sexta. Arroz e feijão, quantas vezes comeu na segunda, quantas na terça, quantas na quarta, quantas na quinta e quantas na sexta. Então, vocês vão aí observar o alimento e vão preencher durante, né, a semana aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a quantidade que vocês comeram neste dia, tá bom? 236 agora. 236. Você come comida de verdade? Né? É o título aí da página 236. Você come comida de verdade? É cada vez mais comum as pessoas consumirem biscoitos recheados, salgadinhos e macarrão instantâneo, né? Que é o famoso miojo aí, como se fossem refeições e se sentirem alimentados. Tem gente que abre o pacote de biscoito recheado e come inteiro, né? De uma só vez. Não pode, né? Mas esses produtos não são comidas de verdade, não são alimentos importantes aí para a nossa alimentação. Dizemos isso porque são alimentos que passaram por muitas modificações e têm baixo valor nutricional. São chamados de alimentos processados ou ultraprocessados, dependendo do quanto foram alterados, né? São alimentos aí que passaram por indústrias, sofreram modificações até chegar na nossa mesa, né? Por isso que quando a gente fala que a gente precisa de alimentos naturais, são os legumes, as verduras, as frutas, né? São alimentos aí que não sofreram modificações. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, ó, na primeira imagem, a gente está observando salsicha, né? Quantas coisas aqui, ó, alimentos que sofreram modificações, né? Devido à sua conservação. Alimentos processados sofrem alguns processos de conservação, como que
tem que colocar mais açúcar, mais sal, mais tempero para eles aguentarem, né? Esse tempo aí até chegar à nossa mesa. Extrato de tomate, ervilha, milho verde, né? São alimentos enlatados. Também temos alimentos ultraprocessados, são muito modificados e podem ter excesso de gordura, açúcares, além de conservantes artificiais, refrigerante, né? E outros tipos de alimentos que a gente come aí, que passaram por tantas modificações, né? Até chegar aí a ser os nossos alimentos e que infelizmente perdem os seus nutrientes, que não vai aí ajudar em nada na nossa alimentação, né? Por isso que a gente precisa comer coisas saudáveis. A comida de verdade é chamada in natura, porque sofreu pouca ou quase nenhuma modificação, como os legumes, as verduras, frutas, castanhas, grãos, raízes, leite, ovos e carnes. São esses os alimentos que devem fazer parte de nossas refeições, né? São alimentos mais naturais, precisamos aí consumir alimentos mais naturais. Alguns desses alimentos devem ser cozidos e para isso deve-se usar pouco óleo e sal. E dar preferência a temperos frescos, como a salsa, o alho, a cebola, né? E sempre que possível, feitos no dia em que serão consumidos, né? A gente fazer aquela comida fresquinha, maravilhosa, com alimentos saudáveis, né? Temperos também aí saudáveis, isso é maravilhoso. Então, nós temos aí, né? As frutas, legumes, né? A carne, carne de boi, o frango, né? São alimentos aí mais naturais. Também aqui, ó, refeição com variedade de alimentos. Temos aqui nesse prato o arroz, o feijão, a salada, né? A carne. E é um prato aí realmente rico em nutrientes que estão contemplando aí proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas e lipídios. E na página 237, que é a última página de hoje, né? Como são as refeições na sua casa, né? Então, e aí? Como que são as refeições na sua casa? Podem escrever nesse espacinho aqui, ó. Procure saber se em sua casa são consumidos muitos alimentos processados e ultraprocessados. E converse com seus pais sobre o que aprendeu sobre esse tipo de alimento. Então, converse aí com a sua família, né? E escreva aí como que são as refeições na sua casa. Dicas para ter uma dieta saudável. Coma com equilíbrio, isto é, tente ingerir alimentos de todos os grupos. Alimente-se preferencialmente de alimentos in natura. Evite alimentos processados e principalmente os ultraprocessados. Temos aí uma dica de saúde, muitas fibras, né? Precisamos aí de muitas fibras. As fibras melhoram o funcionamento do intestino. Elas podem ser solúveis ou insolúveis. As fibras solúveis devem ser ingeridas com muita água, pois assim formam uma espécie de gel, que, entre diversos benefícios, facilita a formação das fezes e a movimentação do intestino. Já as fibras insolúveis não se dissolvem em água, chegam inteiras ao intestino e também ajudam a evitar a constipação, né? Quando as fezes ficam muito tempo lá no intestino, causando a prisão de ventre. As fibras são encontradas em verduras, legumes, frutas, cereais e grãos integrais. Então vamos aí, né, buscar ter uma alimentação saudável, uma alimentação aí que contemple, né, todos os grupos aí de nutrientes que são importantes, né, para o crescimento, para uma saúde aí de qualidade. Também temos uma atividadezinha na folhinha de hoje para vocês realizarem aí no caderno, né? Vocês vão assistir o vídeo aí sobre alimentação saudável para crianças, alimentos saudáveis, né, versus não saudáveis. E temos aí uma atividade para vocês estarem realizando no caderno, né? Número 1. Escreva abaixo 3 dicas para uma boa alimentação. E aí, né? O que vocês podem aí dizer de bom aí para que as pessoas tenham uma boa alimentação? E no 2, marque com um X as alternativas que representam bons hábitos alimentares. Então, só pode marcar os bons hábitos alimentares. Comer nas horas certas. Comer devagar, mastigando bem os alimentos. Tomar suco de caixinha e comer alimentos gordurosos faz bem para a saúde? É importante fazer exercício físico. As frutas e verduras são favoráveis ao crescimento. Devemos comer produtos industrializados todos os dias?
Então, vocês vão marcar aí só os hábitos alimentares que são saudáveis, tá? Então, vamos aí realizar as atividades. Qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar no que for possível, tá? Um grande abraço para todos.